Há muitos anos eu venho nutrindo um desejo de criar um canal no YouTube e eu só percebi isso depois de muitos anos. Eu lembro um tempo atrás quando eu queria fazer um vlog porque tava um boom enorme de muitas pessoas fazendo canais e eu queria, só não sabia exatamente por onde começar. E o tempo passou e eu fui percebendo que esse desejo ele voltou agora com meus 32 anos. E é muito interessante que uma coisa que eu utilizo muito para poder conseguir perceber esse meu progresso é comemorar os pequenos resultados, as pequenas vitórias, porque eu comecei esse canal, que ele já existia há um tempo atrás de uma tentativa, né? Eu tinha 14 inscritos. E a cada postagem, a cada processo, eu vi que esse número ele foi aumentando e agora eu estou com 22 inscritos. Isso é um número muito pequeno, porém, estava fazendo uma leitura nesses últimos dias e eu parei para refletir sobre um conceito que são as caudas. O que seriam as caudas? As caudas são eventos que são longos, que podem demorar dias, meses, anos. Então, os eventos de caudas, eles são decorrentes de muitas ações que por muitas vezes perduram meses. A gente subestima o tempo que a gente vai demorar para poder fazer alguma coisa, sendo que é muito comum também que a maioria das coisas que a gente faça, elas podem dar errado. E a gente não considera isso, a gente subestima achando como se fosse uma coisa de outro mundo. Da mesma forma como a gente reage exageradamente quando alguma coisa dá certo. Só que quando a gente analisa esses eventos de cauda, a gente percebe que a consistência, que é um fator extremamente predominante, é uma sequência desses eventos de tentativas, de acertos, erros, né, de fracassos que levarão ao resultado esperado. Por isso que eu comemoro cada pequeno avanço, cada pequeno número de inscritos que chegam aqui no meu canal, porque isso é uma forma de eu contemplar o meu resultado, o meu progresso, porque eu não comecei com 22 inscritos. Da mesma forma como eu vejo canais aí extremamente grandes que não começam do nada cheio de números, cheio de inscritos, com milhões, com milhares de inscritos. E o que eu quero te dizer com isso? Analisando também os resultados de diversas pessoas, não só aqui no YouTube, como por exemplo, empresas como a Amazon. Eu não sei se você sabia, a Amazon lançou um produto que foi o Fire Phone, que foi um produto que ele durou ali por um tempo, porém foi um fracasso. E você imagina que uma grande empresa que tem diversos acionistas, ela pode sim fracassar. Só que diferente de muitas das pessoas que fracassam naturalmente, quando eu digo fracasso, não é chegar a arruinar ou estar na sarjeta ou qualquer uma dessas coisas. Também isso pode acontecer. Só que esse fator, ele não tem que ser predominante como algo que, ah, meu Deus, acabou meu mundo, não posso fazer mais nada. No caso da Amazon, ela trabalha constantemente em grandes fracassos, e foi inclusive uma resposta que eu achei sensacional. Se você acha que o Fire Phone foi um grande fracasso, saiba que a gente está trabalhando em fracassos ainda maiores, em loucuras que a gente ainda vai lançar. Só que uma ideia, até que ela se torne uma ideia maravilhosa, ela é uma loucura, fruto de um pensamento, de alguma coisa, que uma pessoa criativa pensou naquilo e ela sequer imaginou que aquilo pudesse sim dar um grande sucesso. Às vezes, no fundo, até se espera que aquilo dê um grande resultado. Porém, a gente nunca pode deixar de tentar, porque nessa tentativa é que a gente vai descobrir. Assim como numa comédia stand-up. Até que um texto ele fique bem afiado, para que ele seja exposto e provoque diversas gargalhadas, um comediante ele trabalha muito naquele texto. E eu pude perceber isso na minha única apresentação que eu tive. Eu pensei em piadas, na minha cabeça aquelas piadas eram muito boas, porém você só vai saber se a piada funciona de fato se você chegar lá e testar e perceber aquilo. E a gente, mais uma vez, não deve subestimar as nossas sequências de eventos, porque justamente esses eventos que nos levarão para onde a gente quer. Isso serve para tudo, serve para investimento, isso serve para arte, isso serve para música, que inclusive é arte, né? Enfim, isso serve para diversas questões, só que a gente esquece desses detalhes. Há um tempo atrás, quando eu estava tentando, né, me lançar num negócio que ajudava as pessoas a recuperarem o dinheiro dos empréstimos, dos financiamentos dela, eu coloquei na minha cabeça que aquilo iria me trazer um retorno financeiro incrível. Então eu estava doido, cheio de brilho nos olhos, querendo ajudar as pessoas. E aí
Na minha cabeça, isso não fazia sentido quando a pessoa não queria ser ajudada, assim como na época do marketing multinível não fazia sentido quando a pessoa não queria ser ajudada. Mas agora, mais recentemente, quando eu estava tentando ajudar os meus colegas de trabalho, eles estavam rindo porque eu não estava conseguindo conquistar aquele resultado. Ou seja, eles criticavam aquele meu fracasso como sendo uma coisa de outro mundo, como se fosse um motivo de vergonha. Mas não, na verdade, vergonha é você continuar onde você está, triste, desanimado, porque você não está fluindo, você não está crescendo, e você, na verdade, não está tentando nada. Porque quem não tenta nada, obviamente, não vai ter erro nenhum, não vai ter julgamento nenhum, só que você também não vai conseguir nada. Fica sempre naquela bolha, naquele lugar ali, nessa zona de conforto, onde você não está experimentando nada e por isso você não vai errar nada. Só que é extremamente importante você tentar e arriscar alguma coisa. E eu achei muito interessante quando eu vi esse conhecimento desses eventos de cauda. E a gente perceber que as empresas de grandes sucessos, elas existem e elas estão tentando muitos fracassos. Não sei se você já ouviu falar também sobre aquela regra 80-20, que 80% dos seus resultados são decorrentes de 20% dos seus esforços. Então você precisa se esforçar pelo menos 20% para você conseguir conquistar o máximo de objetivo que você tiver, o máximo de acerto. Não é você se esforçar tanto a ponto de você se cansar e desanimar, e sim você fazer as atitudes corretas. Você vai errar demais, assim como eu estou errando, como eu erro em todos os vídeos, como eu erro em todos os meus objetivos que eu quero fazer. A grande diferença é aquilo que eu estou colocando na minha vida é justamente essa consistência. Que essa consistência é o que vai te levar em qualquer lugar, em muitos lugares. É muito comum também, por exemplo, a gente ver uma pessoa de sucesso e a gente ignorar todos os fracassos que essa pessoa encontrou e enfrentou ao longo da vida. E é perfeitamente normal a gente perceber isso quando as pessoas, quando a gente simplesmente olha para aquilo que está acontecendo, como, sei lá, você pode pensar, por exemplo, no mundo dos investimentos, como os grandes investidores que estão aí há anos e anos investindo, só que se você focar simplesmente no resultado final, na fortuna que eles geraram, o que vai acontecer? Você está ignorando todas as vezes que eles erraram. Só que diferente de muitos de nós, essas pessoas elas continuaram investindo. E esse investimento ele deve ser contínuo, constante, para que você possa observar esses eventos de caudas, que são, mais uma vez, né, são esses eventos longos, que é uma sequência de ações que são geradas todos os dias, continuamente, para que seja observada lá na frente um resultado. É muito normal as pessoas se desanimarem ao longo desse processo. Só que o que diferencia as pessoas que conquistam seus objetivos daquelas que não conquistam é justamente as pessoas que persistem. E é difícil, não vou falar que é fácil. Você criar uma expectativa sobre alguma coisa. De novo, meu exemplo aqui no canal. É eu criar um vídeo, achar que aquele vídeo vai bombar, só que o que acontece não é exatamente isso. E às vezes um outro vídeo que eu não estou com tanta expectativa, o vídeo vai crescendo. E mais uma vez, eu contemplo cada resultado. Então, se eu produzo um vídeo que ele tem 9 visualizações, depois eu produzo um outro vídeo que ele tem 35, poxa, 35 é muito mais do que 9. Então, obviamente, eu vou contemplar. Mas o que me ajuda a eu continuar mantendo a minha atitude de continuar, o meu ânimo em persistir, se eu não estou observando, não estou obtendo aquele resultado macro, que é o grande sucesso, um canal gigante. Eu preciso me fortalecer. Como que eu me fortaleço? Criando hábitos que modifiquem a minha rotina e que traga, na verdade, uma rotina saudável, uma rotina motivadora. E aí, mais uma vez, eu trago aqui o livro Oráculo de Mandalas. Que se não fosse esse hábito, fatalmente eu estaria desistindo, porque todas as manhãs, quando eu abro meu livro Oráculo, eu tiro uma mensagem que se conecta magicamente comigo e traz muito sentido para o meu dia a dia. E às vezes, é naquele dia que eu estou desanimado para poder gravar um vídeo, é um dia que eu não estou observando o meu ponto lá na frente, a minha linha de chegada, e eu estou pensando simplesmente no hoje, porque a gente tende a ser muito imediatista. A gente subestima o tempo que é necessário para a gente poder fazer aquilo que a gente acha, não, eu vou entrar numa faculdade, eu preciso me formar amanhã. Só que, na verdade, a faculdade dura pelo menos 5 anos. Ah, não, eu vou começar uma aula de canto, só que daqui a 2 semanas eu já estarei cantando perfeitamente.
Não é assim. É um processo que demanda dedicação, assim como em tudo na vida. E se a gente perceber como que a nossa sequência de ações vai nos levar exatamente para o nosso caminho que a gente busca, se a gente não desistir, a gente vai alcançar. Às vezes uns errarão muito mais do que outros, ao passo que outros terão muita facilidade logo de primeira. Não tem como saber muito, né? É só mesmo tentando, se colocando nessa situação. Mas claro, você precisa se fortalecer. Por isso que vem essa dica do livro Oráculo, como também você ter uma rotina de espiritualidade, uma rotina de fé, para que isso te ajude a fortalecer o seu espírito, para que você continue firme no seu propósito.